dando sua mensagem, sua dúvida, né, sua pergunta através do nosso WhatsApp, no 981457570. Você que está aí do outro ladinho, participa junto conosco. Tenho certeza que o programa vai ser ótimo aqui. Doutor Rafael vai tirar todas as suas dúvidas, viu? Doutor Rafael, pode vir para cá, chegue juntinho. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, já está aqui junto com a gente. Vamos falar sobre fertilidade, né, doutor Rafael? Tudo bom? Muito Rafael, bom perto dia. do doutor Rafael não dá certo, não. Olha o tamanho aqui, ó. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Doutor Rafael, explica um pouquinho pra gente o que é a infertilidade e quais são as principais causas da infertilidade no homem. Perfeito, Marília. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que quando falamos de infertilidade, não falamos apenas do homem ou da mulher. Doutor Rafael, mas você não é urologista? Sim. Mas quando tratamos de infertilidade, devemos lembrar que isso é um problema do casal. Então, isso já vai um recado para os homens. A grande maioria das vezes, o homem não procura o urologista para saber por que aquele casal não consegue ter filhos. Sempre o primeiro passo é da mulher. Então, devemos lembrar que de todos os casais que não conseguem ter filhos, 1/3 o problema está na mulher, 1/3 o problema está no homem e muitas vezes a gente nem descobre o que é. Então hoje apesar de eu ser urologista, nós vamos falar de homem, mulher, vamos falar de tudo que envolve a questão da fertilidade. Okay. Tem mulher que acha que não vai ao urologista, só é homem. Não é assim, viu, minha gente? As mulheres vão. E olha, é interessante que as mulheres levem os homens para fazer, porque às vezes os homens acham que a infertilidade é só da mulher. Exato. Você que não está podendo ter filho, porque tudo joga a culpa para a mulher. E às vezes está nele e ele não sabe. Existe assim algum sinal, né, de infertilidade? Ele sente alguma coisa? O que é que pode estar sentindo assim para poder ter um alerta assim? Opa, estou sentindo isso, será que eu estou, né, que eu sou infértil? Para ficar de uma forma bem clara, para quem está em casa nos entender, se você é um casal que tem uma mulher que tem menos de 35 anos e não consegue ter filhos, não conseguiu engravidar após 1 ano de relações, sem nenhuma prevenção, obviamente, sem anticoncepcional, sem camisinha, vocês são considerados um casal infértil. Se você é uma mulher que tem mais de 35 anos e após 6 meses de relações sem prevenção, você não conseguiu engravidar, você também é considerado infértil. Neste caso, ambos, o casal deve ir, a mulher a uma ginecologista focada na parte de fertilidade e o homem para um urologista focado na parte de fertilidade. Doutor, mas eu já tive um filho de outro relacionamento, ou meu marido já teve um filho de outro relacionamento, não importa. Mesmo quando o casal, algum deles já teve um filho, pode acontecer algo ao longo desta caminhada que fez com que essa infertilidade aparecesse, então é necessário investigar tudo do zero novamente. Às vezes a testosterona baixa, né, doutor? Sim. Porque isso pode ocorrer também, gente, com a questão de, por exemplo, o homem teve filho já, mas aí com o passar do tempo a testosterona não tem esse negócio, pode baixar ou alguma coisa pode dar aí e isso pode causar também infertilidade mais na frente, não é isso? Com certeza. Então, para ficar de uma forma bem didática, para todo mundo entender, doutor Rafael, como é que acontece isso no homem, essa produção dessa saída do esperma? É o seguinte, existe um hormônio dentro do nosso cérebro que ele é liberado, ele vai lá para o testículo, estimula o testículo produz o esperma e esse esperma sai por um caninho pelo pênis. Então, quando o urologista vai avaliar, ele tem que saber se esses hormônios que são produzidos na cabeça estão ok, se o testículo está ok e se os caninhos estão todos livres para a passagem do esperma. Se essas 3 situações estiverem perfeitas, no geral, a pessoa tem plenas condições de ter filho. Dentre esses hormônios, um deles é a testosterona, que sim, contribui quando ela está baixa para dificultar a produção do esperma e essa fertilidade. E aí um alerta para quem está em casa, você marombeiro, você que gosta de ficar fortinho para o verão, da academia, esse excesso de testosterona, nós temos percebido isso, todo mundo vê, que existe muita gente usando testosterona, né? Hormônios para ficar mais forte, para ter um ganho estético. Esses hormônios, cada 1 ml que eu coloco aqui, ele se concentra 40 vezes mais no testículo. Então, é claro que se você usou um pouco com a parada, depois de 4 a 5 meses, pode haver uma volta
da produção de espermatozoides. Mas pessoas que usam durante muito tempo, elas podem ter atrofia do testículo e ficar definitivamente inférteis. Me diz uma coisa, qual é a possibilidade de um homem ele ser estéril e ele voltar a ter filhos? E ele ter filhos mais na frente? Isso, Desculpa. depende muito da causa, mas hoje em dia, com o avanço da medicina e com o avanço nesta área de fertilidade, é muito difícil que chegue um homem no nosso consultório e nós digamos, olha, você não vai conseguir ter filhos. É muito, muito difícil. Só em situações genéticas, onde o homem não tem a produção mesmo de esperma, que tem um nome esquisito, chamado zoospermia. Nesses casos, sim, talvez nós digamos a ele, realmente para você ter filhos não dá, mas isso é muito raro. Para todos os homens, então você que está em casa, se você tenta ter filhos, se você não consegue, saiba que existe não só uma esperança, mas existe uma grande chance de você se submetendo ao tratamento correto, consiga ter seus filhos e construir sua família. Eu, como papai, tive uma pequenininha agora, então eu vejo que é a melhor coisa do mundo. É maravilhoso, né? É bom demais. Parabéns, viu? Olha, vem pra cá. Vamos embora. Abre aqui a pergunta, por favor. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. O Rogério, ele está perguntando o seguinte, doutor, qual é o exame, né, que o homem faz para saber se é infértil? E aí eu vou aproveitar esse gancho e com quantos anos o homem ele já pode fazer esse exame para poder já saber se é ou não? Adolescente já pode fazer? Perfeito. Se eu pudesse dizer um exame, Rogério, esse exame seria o espermograma, que é a avaliação do esperma. Como é isso, doutor? Tem que ir num laboratório, tem que coletar através de uma masturbação e vai ser feita uma análise desse esperma. Quando deve ser feito? Na grande maioria das vezes, considerando que 90%, mais de 90% da população não vai ter problemas de fertilidade, só se o casal tenta ter filhos por mais de um ano e não consegue, aí sim a gente pede um espermograma para ver como tá. Mas muitas vezes, respondendo a sua pergunta, casais em um período que chama pré-nupcial. Às vezes um casal vai casar e o homem vai ao urologista para fazer alguns exames e saber se está tudo bem. Nesse momento é comum nós urologistas ofertarmos para ele, você quer fazer um espermograma? Porque, obviamente, se você casou, talvez você pense em ter filhos, e é importante saber se está tudo bem. Neste momento, por que é interessante fazer esse exame? Porque se nós identificarmos que existe um pequeno problema, ele pode ser tratado numa fase muito inicial e não trazer repercussões daqui 3, 4 anos, quando esse casal vier a desejar ter filhos. É verdade. O bom é fazer quando tá solteiro logo, viu? Né? Para poder saber, para poder já, né, se conversar aí com a parceira, porque de repente, a parceira quer ter filho, o cara não pode ter. Aí daqui que faça um tratamento, daqui que você, né, também consiga. O bom é você já pode fazer um tratamento desde cedo, né, doutor? Nos homens, por exemplo, a principal causa de dificuldade de ter filho, de infertilidade, é uma situação chamada varicocele, que são varizes dos testículos. Certo. E que acontecem em cerca de 40% a 50% dos homens que não conseguem ter filhos têm essas varizes. O tratamento dela é cirúrgico, faz uma microcirurgia. A gente usa um microscópio bem grande, quem me segue de vez em quando vê lá eu com um microscópiozão, parece um transformer, e a gente fazendo aquela cirurgia. Apesar daquilo tudo, é uma cirurgia relativamente simples, que a pessoa recebe alta no mesmo dia, só que, como você falou, um ano é mais ou menos o tempo após a cirurgia para que eu tenha uma boa recuperação desse esperma. Varia de 6 meses a 1 ano o tempo de recuperação. Então, de fato, quando eu já tenho um casal que, principalmente a esposa, já tem um pouco mais de idade, acima de 35 anos, 40 anos, é importante que se trate o quanto antes, visto que vai demorar para ter um resultado. Bora lá, assim como a mulher, eu vou te fazer uma pergunta que, assim como a mulher, tem aquele dia, a mulher tem um dia fértil, né? O homem também tem esse negócio de dia fértil. Interessante que não, porque como a mulher precisa ovular e ela tem essa questão da ovulação todos os meses, o homem não. O homem ele está sempre pronto ali, na verdade, para ter o seu esperma em boas condições. Existem várias, apesar do homem não ter um dia fértil, existem várias condições que podem diminuir a fertilidade do homem. Tem vários, depois desse problema do Covid que nós enfrentamos, se percebeu que às vezes uma simples gripe, ela pode diminuir, uma gripe mais forte, ela pode diminuir a produção de esperma do homem por um período de até 2 meses. Imagine. Então, várias condições podem afetar, mas não, o homem não tem muito isso do período fértil e qualquer momento é momento.
Uma dúvida comum, Marília, que as pessoas pensam é o seguinte: doutor Rafael, eu quero ter filhos, então é melhor que eu tenha abstinência. E só vá ter relação quando for para o período fértil. Interessante que no homem isso não funciona. Certo. Já é provado que a melhor qualidade do esperma, ele vem depois de 48 horas depois de uma ejaculação. Então, quando os casais estão tentando ter filhos, a gente recomenda ter relações, por exemplo, dia sim, dia não, intensificando no período fértil. Existe uma diferença entre a infertilidade e ser estéril? Tem uma diferença? Sim, a infertilidade é esta condição onde eles estão com dificuldade, nós vamos procurar por quê e vamos tratar. Ser infértil é quando nós chegamos àquele diagnóstico da causa da infertilidade e aí uma infertilidade definitiva, como eu falei, é muito rara, então se anime, você que não consegue ter filhos, sempre há uma esperança. Uma esperança. Agora me diga uma coisa, doutor, se tiver alguma pergunta, Duda, você me fala, tá? E você que está em casa pode participar junto com a gente. A questão do jato, né, né, na hora lá, quando ele sai, tipo, sei lá, ou muito grosso e pouco, isso quer dizer alguma coisa? Tipo assim... Isso dá até confusão no consultório, hein? Isso, eu tô perguntando A mulherada diz, meu marido tá com outra, que não tá saindo o negócio. Não tem nada. Eu tô esperto. Esperma mais fino, esperma mais grosso, tem alguma coisa aí diferente? Não, na verdade... Olha, mulherada, eu tô perguntando porque eu já ouvi os relatos, né? Esse negócio tá muito fino, cuidado, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa. Gente, tem isso, é? Não existe então a mulherada isso. tem que ficar então, atenta. fiquem atentas, mulheres, não existe isso. Existem várias condições que podem fazer com que a ejaculação saia em maior quantidade, em menor quantidade. Isso varia até da condição emocional do homem. Então, às vezes, se o homem estiver mais preocupado, ansioso, se ele não estiver com tanto desejo, tudo isso pode fazer com que haja essa diminuição e essa alteração nas características, tá? Então, calma aí. Ai, calma, né? Calma, minha gente. Vamos lá, bom dia. Doutor, quando tomamos remédio para diminuir a próstata, pode ficar sem desejo? Fernando Souza, lá de Souza, tá mandando essa pergunta pra gente. Que maravilha ter a participação de Souza. Fernando, sim, existem algumas medicações para a próstata crescida que elas diminuem o libido do homem. Normalmente, essa diminuição do libido, ela dura apenas um período curto. Ela passa após 1 mês e meio, 2 meses, na grande maioria das vezes, mas pode sim. Então, procure o seu urologista, informa para ele que talvez ele vá trocar essa medicação para você. Bora lá. O homem ele pode fazer quantos filhos por dia, assim, por vez? Ele pode vir a ter vários filhos. Tem gente que tem 2, 3 gêmeos. Quando isso acontece? E o porquê que isso acontece? Isso acontece porque tem uma imagem muito bonita que estava passando aqui agora, bem essa, que está na nossa tela. Isso acontece porque... Parecendo um planeta. Perfeito, parece um planeta. Aqui a gente tem um óvulo e vários espermatozoides. Então, um espermatozoide desse fecunda e forma um bebê. Sim. Então, se eu tiver mais de um espermatozoide fecundando, entrando nesse mesmo óvulo, então eu vou ter gêmeos, 3 trigêmeos ou uma outra situação. A mulher, ao invés de liberar apenas um óvulo nessa vez, ela vai liberar mais de um. Então, se eu tiver a fecundação de 2 óvulos, eu também vou ter gêmeos e 3 óvulos trigêmeos. É isso que acontece. É por isso, por exemplo, que quando nós fazemos pessoas que não conseguem ter filhos naturalmente, nós partimos para a inseminação artificial, nós fecundamos vários óvulos, 2, 3 óvulos, 4 óvulos. E assim existe a maior probabilidade, quem faz fertilização, de ter gêmeos ou trigêmeos. Trigêmeos, quadrigêmeos, sermidine e assim vai. Eita, Jesus! Doutor, eu vou dar só uma paradinha aqui com você, porque eu vou dar um recado